Conto de terror. O amigo do demônio. Senhor Conde Lucanor, disse Patrônio, um homem que havia sido rico ficou tão pobre que não tinha o que comer. Como não há no mundo maior desgraça que o infortúnio para o que já foi ditoso, aquele homem, que de tanta prosperidade havia sucumbido a tanta desventura, estava muito triste. Um dia, em que caminhava sozinho no bosque, muito aflito e preocupado, encontrou-se com o demônio. Como este sabe tudo o que acontece, sabia por que aquele homem estava tão triste. Apesar disto, perguntou-lhe a causa de sua tristeza. O homem indagou por que motivo falaria, já que não havia como ser ajudado. O demônio replicou que se ele lhe rendesse a obediência, iria remediá-lo. E para que o homem visse o que poderia fazer em seu favor, disse-lhe aquilo em que vinha pensando e a razão pela qual estava triste. Então contou ao homem a sua própria história e o motivo de sua tristeza, como quem muito bem de tudo sabia. Disse-lhe também que se quisesse fazer o que lhe dissesse, o tiraria da miséria e o faria mais rico que qualquer outro de sua linhagem, porquanto era o demônio, e podia mesmo realizar tais coisas. Quando o homem ouviu dizer que era o demônio, ficou com muito medo, mas pela aflição e penúria em que se encontrava, respondeu que se voltasse a ficar rico, faria o que o demônio quisesse. Saiba que o demônio procura um momento mais propício para nos enganar. Quando o homem está em estado de muita necessidade ou abatimento, ou muito inquieto pelo temor ou pelo desejo de algo, consegue dele tudo o que se quer. Por isto, ao ver a aflição do homem, o demônio buscou um momento de enganá-lo. Então fizeram um pacto e o homem declarou-se vassalo do demônio. Feito isto, disse-lhe o demônio que, doravante, passasse a roubar, pois nunca encontraria porta ou casa tão bem trancadas que não lhe fossem abertas. E que se por acaso se visse em algum perigo, ou se fosse levado à prisão, não teria mais que o chamar dizendo: "Socorra-me, Dom Martim", para que ele viesse imediatamente para livrá-lo daquele perigo. Depois, separaram-se. Quando anoiteceu, o homem rumou à casa de um mercador, pois os que querem fazer o mal têm aversão à luz. Ao chegar à porta, abriu-a o demônio, que fez o mesmo com as arcas, de modo que o homem pôde assenhorar-se de uma grande quantidade de dinheiro. No dia seguinte, fez um furto muito grande, e depois outro, até que ficou tão rico que não mais se recordava da miséria que havia passado. O infeliz, não satisfeito por sair da pobreza, continuou roubando. Tanto roubou que acabou por ser preso. E quando prenderam, clamou por Dom Martim. Dom Martim chegou muito depressa e o livrou em seguida. Ao ver o homem que Dom Martim cumpria a sua palavra, voltou a roubar e tanto roubou que chegou a ser muitíssimo rico. Num destes roubos, foi novamente preso e chamou Dom Martim, mas ele não veio tão depressa quanto ele queria. Os juízes do lugar onde ele praticara o roubo já haviam começado a fazer as suas averiguações. Quando chegou Dom Martim, o homem lhe disse: "Ah, Dom Martim, quanto medo eu passei! Por que não viestes antes?" Respondeu-lhe Dom Martim que estava ocupado com um assunto urgente e que por isso se atrasara. Imediatamente tirou-o da prisão. O homem voltou a roubar. Ao cabo de muitos roubos, foi de novo preso, e realizado pelos juízes o interrogatório, foi condenado. Prolatada a sentença, veio Dom Martim e o pôs na rua. Vendo o homem que Dom Martim sempre o soltava, continuou roubando. Outra vez foi preso e chamou Dom Martim.
Mas quando este chegou, o homem já havia sido condenado à morte. Recorreu Dom Martim ao indulto real e, deste modo, voltou a libertá-lo. Continuou roubando. Foi preso outra vez e chamou Dom Martim. Mas quando este chegou, estava o homem ao pé da forca. Ao vê-lo, disse o homem: "Ah, Dom Martim, saiba que esta não foi de brincadeira. Não sabes o medo que tive." Dom Martim lhe disse que lhe trazia 500 maravédios em uma bolsa, que os desse ao juiz e que desta maneira ficaria livre. O juiz havia dado a ordem de que o enforcassem e já estavam procurando a corda para isto. Enquanto a procuravam, chegou o homem ao juiz e lhe deu a bolsa. Crendo o juiz que o sentenciado lhe dara muito dinheiro, disse às pessoas que ali se encontravam: "Amigos, alguém já viu faltar corda para enforcar um homem? Eu creio que este homem é inocente, e como Deus não quer que ele morra, falta-nos agora a corda. Esperemos até amanhã, e vejamo-lo com mais atenção, porque se ele for culpado, tempo nos resta para fazer justiça." O juiz dizia isso para libertá-lo em troca do dinheiro que havia recebido. Mas quando se afastou e olhou para a bolsa de couro, em vez do dinheiro encontrou uma corda de enforcar. Imediatamente mandou pendurar o prisioneiro. Tendo o verdugo ajustado aquela mesma corda ao seu pescoço, o homem pediu a Dom Martim que o socorresse. Replicou Dom Martim que sempre ajudava a todos os seus amigos, mas até que estes chegassem ao extremo do patíbulo. Depois, não mais. Deste modo, perdeu aquele homem a vida e a alma por crer e fiar-se do demônio.